Bom dia, é um prazer para mim estar de volta aqui à universidade onde me formei há muitos anos atrás e participar dessa discussão. Eu vim aqui preparado para ter uma conversa com o Mário, cujas ideias eu conheço das publicações dele. Não estava preparado para essa plateia tão seleta aqui de gente muito mais competente do que eu para discutir um tema como esse. Eu tenho uma visão puramente prática, não tenho preparo na área técnica. Eu me formei aqui na faculdade em 1967, quase ninguém era nascido ainda nessa época, e fiz residência no Hospital das Clínicas e no curso de saúde pública. Eu queria ser sanitarista naquela época. E conservei essa ideia de ser sanitarista até hoje. Mas, na época, não havia a carreira de sanitarista, não estava estruturada no Estado, então era praticamente impossível, era uma atividade era uma especialidade muito difícil. Cheguei a fazer o curso de saúde pública. Como era a medicina naquela época? O Brasil sofria das endemias rurais, era um país ainda rural, né? Estava começando a haver a migração para as cidades grandes, né? São Paulo começava a receber as levas de nordestinos que vinham fugindo das secas. E o pronto-socorro do Hospital das Clínicas era uma amostra do que estava acontecendo na sociedade naquele tempo. Nós recebíamos doentes do Brasil inteiro, que chegavam em péssimas condições, mortalidade infantil altíssima. O Brasil tinha mais de 100 crianças mortas no primeiro ano para cada 1.000 habitantes. E eu lembro que no pronto-socorro de pediatria, a gente perdia, por plantão de 12 horas, 4, 5 crianças. Você estava atendendo uma aqui e outra morrendo nas suas costas, porque elas vinham desidratadas e chocadas. A medicina, naquela época, não contava com os recursos de hoje, e realmente era uma realidade revoltante. Naquela época, os doentes que tinham carteira assinada, tinham direito ao INPS, ao antigo INPS, o Instituto Nacional da Previdência Social. Os que não tinham carteira assinada, o que envolvia a maior parte da população, porque toda a população rural, mais aqueles que tinham empregos informais nas cidades, as mulheres que não trabalhavam naquele tempo, esses eram considerados indigentes. Era assim que era a medicina. Ninguém tinha obrigação de tratá-los. Eles eram dependentes da caridade pública. Eram atendidos nas santas casas, ou as prefeituras organizavam pequenos ambulatórios para atender gente pobre, e era assim. E aí, em 88, nós colocamos na Constituição que saúde é um direito do cidadão, um dever do Estado. Eu detesto esse slogan, porque ele é demagógico. Primeiro, não diz de onde vem o dinheiro para tratar essas pessoas todas. E depois, infantiliza o cidadão. A saúde é um dever do cidadão. O Estado entra para quando o cidadão não consegue manter a saúde, por alguma razão. Você atribuir ao Estado o dever, você tira a responsabilidade das pessoas. Especialmente hoje que nós temos essa modificação da faixa etária da população brasileira. Mas, a partir do SUS, todo brasileiro passou a ter direito à assistência médica. Foi a maior revolução da história da medicina brasileira. E acho que será em todos os tempos. O salto que nós tivemos nessa época, acho que jamais será igualado, porque não vai haver uma diferença abissal, como havia entre aqueles com e sem recursos. O SUS acabou se tornando o maior programa de distribuição de renda da sociedade brasileira. Quando a gente analisa o Bolsa Família, que foi um grande programa de distribuição de renda, perto do SUS não é nada, porque o SUS passou a estender a saúde para a população inteira. Muito bem, nós temos 30 anos de SUS. E eu quando vejo as pessoas falando mal do SUS é uma bagunça, aquilo, né? A imagem do SUS hoje qual é? É a imagem que a televisão mostra. Os pronto-socorros cheios de gente, as pessoas esperando, meu pai está aqui há 4 horas esperando, não foi atendido. Essa é a imagem. E, na verdade, nós esquecemos que o SUS tem áreas de excelência maravilhosas, tem o maior programa de vacinações do mundo. Eu nasci no Brás, no bairro Operário, aqui em São Paulo.
na frente da minha casa tinha uma fábrica onde a gente jogava bola o dia inteiro, porque as famílias moravam num quarto. Eu, aos 7 anos de idade, acordei com os olhos inchados e o meu pai me levou ao médico. Quando eu voltei, parou o jogo na porta da fábrica. Todo mundo correu para encontrar a gente e eles queriam saber se era verdade que os médicos davam umas injeções desse tamanho nas crianças. Eu não tive pediatra, nem meus irmãos tiveram pediatra, e nenhuma daquelas crianças teve pediatra. E se você sair do lugar onde eu morava e for à Praça da Sé, nós levamos 20 minutos a pé. Nós não fornecíamos, nós não dávamos um pediatra para as crianças que moravam a 20 minutos da Praça da Sé, num país que era 70%, 80% agrícola. Imagina o que era a saúde no país nesse tempo. Hoje você roda o país inteiro, você não acha uma criança que não tenha acesso a um pediatra. É a exceção das exceções em lugares muito longínquos. Não estou dizendo que essa criança vai ter um atendimento maravilhoso, mas ela vai ter acesso. Vai ter um cuidado pediátrico muito melhor do que eu tive. Quer dizer, numa geração só, nós conseguimos dar uma abrangência para a saúde brasileira que é muito impressionante. Num país que não é um país milionário, num país que luta com muitas dificuldades. Os problemas que eu vejo hoje quais são? Primeiro, nós não temos dinheiro suficiente para tratar 200 milhões de habitantes. Aí não cabe discutir, sabe? Eu vejo as pessoas dizendo, não, mas o problema é de organização, porque há desperdício, há corrupção. Tudo bem, é verdade, mas esse dinheiro não dá. O que nós gastamos per capita no Brasil é pouco mais do que a Namíbia gasta per capita. Então não tem se falta dinheiro. Evidentemente que tem que haver um financiamento mais decente. Não é fácil, porque não é com dinheiro que você resolve. Já vista os Estados Unidos, não é? Olha lá, 18% do produto nacional bruto eles investem em saúde. O produto nacional bruto deles é de 19 trilhões de dólares. 18% disso dá o quê? Dá uns 3 trilhões e 200 bilhões, mais ou menos, não é? Para justificar um investimento dessa ordem, o americano médio tinha que viver 110 anos, pelo menos, não é? Eles vivem 78 anos e a expectativa de vida vem caindo. Caiu um mês em 2016, caiu outro mês em 2017. Estão vivendo cada vez menos. Então não é você investindo quantias enormes na saúde que você resolve o problema. Você não resolve problema nenhum. Vive mais o catarinense, que vive 79 anos em média, do que o americano médio. Mas que falta dinheiro, não há dúvida nenhuma. Você tem que ter um mínimo para poder prestar os serviços de saúde. E com a dificuldade de que a saúde é o único ramo da economia que, quanto mais você acrescenta tecnologia, mais os gastos sobem. O que nós temos no Brasil hoje, um programa maravilhoso, citado como um dos melhores programas de saúde do mundo, que é o Estratégia da Família. É um agente de saúde, que é uma pessoa da comunidade, auxiliar de enfermagem, enfermeiro, um médico. O nosso PSF atende a 65% da população. Tem que atender 100%, porque ele tem que ser a entrada no sistema. Você, na Inglaterra, não consegue procurar um especialista se não passar pelo GP, pelo médico generalista. Nós temos pouquíssimos médicos generalistas no Brasil, porque essa especialidade nunca foi valorizada. E ele é o mais importante do sistema de saúde, porque através dele é que tem que acontecer a entrada no sistema. Aqui o que acontece? A pessoa vai e tenta marcar uma consulta, está com dor de cabeça, tenta marcar uma consulta com o neurologista. É impossível acontecer isso num sistema organizado. Eu vejo na penitenciária feminina, onde eu atendo, doentes que têm quadro típico de enxaqueca e que no prontuário se abre e tem uma ressonância magnética cerebral. Outra tem dor nas costas, vem com a ressonância, está presa na cadeia e faz ressonância magnética. Olha a confusão, tem que mandar com escolta para o serviço. Quando a gente sabe que isso os consensos dizem que é para não fazer ressonância nesse tipo de situação. Então nós temos essa distócia, um sistema que acaba ficando perdulário por causa da falta de organização. A atenção básica tem que ser organizada de um jeito em que exista um fluxo, em que o paciente, quando chega lá, esse fluxo tem que ser conhecido. Você roda pelas cidades do interior do Nordeste aí, ou do Norte do Brasil. O doente vai à unidade básica de saúde. Ele é atendido ali. Aí ele tem
um caso que eu vi recentemente, tem um nódulo, um linfonodo cervical, precisa fazer uma biópsia. A UBS não tem condição de fazer a biópsia lá. E aí manda para onde? Vamos mandar para uma cidade maior. Manda para a cidade maior, o doente fica jogado lá, vai ser marcado. Isso tinha que ser uma coisa organizada, porque se não for organizado dessa maneira, o doente se perde no meio daquela confusão toda. O agente de saúde tinha que saber para onde ele vai encaminhar aquela pessoa. E ele poderia auditar ele mesmo o sistema, porque ele manda o primeiro, é mal atendido, manda o segundo, é mal atendido, manda o terceiro, é mal atendido. O sistema passa a ter a informação necessária para poder fazer essa organização. Nós temos aqui uma superposição de trabalhos que são feitos no sistema de saúde. A gente vai um dia no pronto-socorro, no outro dia vai no outro, repete todos os exames que fez no dia anterior. Nós não temos um prontuário eletrônico, que é uma discussão que eu escuto há 20 anos e a gente não consegue resolver de forma nenhuma. Quando você sai dessa atenção básica, você chega num momento em que esse doente vai precisar de uma atenção mais complexa um pouco. E aí, esses doentes vão parar nos hospitais. Como são os hospitais brasileiros? 77% dos municípios brasileiros têm menos de 20 mil habitantes. A gente se ilude com o Brasil, acha que o Brasil é São Paulo, Recife, Porto Alegre. O Brasil é um país de municípios pequenos, na quase totalidade. E tem alguns grandes centros urbanos. Muito bem. Os técnicos dizem que um hospital, para ter viabilidade econômica, tem que ter aí no mínimo 150, 200 leitos. Não é? Nós temos no Brasil 55% dos hospitais têm menos de 50 leitos. Eu conheci vários desses hospitais espalhados pelo Brasil aí. Chamar de hospital é um exagero, uma liberdade de imagem, não é? Porque são hospitais, eu nunca me esqueço, no interiorzão do Maranhão, lá na beira dos Lençóis Maranhenses, teve um parto de madrugada, um parto difícil, não tinha médico na cidade, vieram me chamar, e eu fui lá fazer o parto. Cheguei a ver uma menina que estava 25 anos, a cabeça da criança, ela tinha uma ptose de bexiga, e a cabeça da criança estava comprimindo a bexiga para fora. E aquela criança não ia nascer. E ela será a bexiga, e num lugar daqueles, o que ia acontecer? Eu entrei na sala de parto e falei, liga oxigênio. Ah, não tem oxigênio. Como não tem oxigênio? Ah, não entregaram o balão de oxigênio. Quer dizer, isso é chamado de hospital no Brasil, né? E aí você tem esses hospitais pequenos nas prefeituras. As prefeituras não têm dinheiro para manter, a maioria deles, porque a União vem diminuindo, o Ministério da Saúde vem diminuindo o papel da União. Nós tínhamos até, no ano 2000, o Ministério era responsável por 60% do orçamento do SUS. Hoje, 43%. Os municípios que se responsabilizavam por 17%, hoje são responsáveis por 27% do investimento, e muitos deles não têm condição. A maioria dos municípios brasileiros vive do fundo de participação dos municípios, não produzem nada. Você chega lá, é um comérciozinho, as pessoas veem um monte de bar vendendo pinga, mas não há produção na cidade, coleta de impostos, etc. Não existe. Se não fosse o fundo, a briga dos prefeitos, o que é? Aumentar o número de habitantes, aumentar o número de aposentados para poder melhorar a renda do município. Esses hospitais não precisavam ser fechados. Eles podiam ser transformados em hospitais, em ambulatórios. Poderiam ser transformados em centros para onde são encaminhados os doentes que vêm da atenção terciária. Você fez uma cirurgia cardíaca, esse doente precisa ser acompanhado depois. Poderia ser nesses hospitais, não precisava fechar todos, não. Eles podiam ser aproveitados dentro do sistema de saúde. O que não pode é não haver uma regionalização, porque o doente é atendido na unidade básica de saúde. Se ele precisa de uma cirurgia ou se ele precisa de um atendimento um pouco mais especializado, ele tem que ir para um hospital regional. Como é hoje? Hoje isso é feito sem nenhum planejamento. Você tem as emendas parlamentares. Aí o deputado da região cisma de fazer uma maternidade na cidade dele. Ele faz a maternidade com a emenda parlamentar dele. Põe o nome da mãe
E isso é uma intromissão direta no sistema de saúde. Aquele lugar podia não ser o lugar de fazer essa maternidade, essa maternidade pode ser deslocada para outro ponto. Não pode haver essa interferência. Os gestores de saúde no Brasil são nomeados por critérios políticos. Políticos. Nos últimos 5 anos, nós tivemos... Você me dá um tempo aqui, que o meu celular está seguindo. Nos últimos 5 anos, nós tivemos 6 ministros da saúde no Brasil. Portanto, eu fiz o cálculo já, isso é 10,4 meses cada ministro da saúde. Por isso que o Brasil não tem política de saúde. Existe uma política de saúde no país? Não existe. Porque a cada 10 meses você troca. Agora, você troca o ministro da saúde na Alemanha, ele vai com meia dúzia de assessores. Na Inglaterra, os técnicos, porque o serviço não pode sofrer solução de continuidade, não pode parar, o programa de vacinação não pode ser atingido, o programa de transplantes de órgãos não pode. Aqui no Brasil, eles vêm com dezenas de cargos de confiança. Isso acontece no nível federal, no nível estadual, no nível municipal. Isso devia ser proibido, o SUS tinha que ser blindado. O SUS tinha que ser tocado pelos técnicos todos, por gente preparada e por gestores especializados na administração pública, porque não adianta ter as ideias. Nós estamos chegando numa situação muito complexa no Brasil nesse momento, porque nós não ficamos livres ainda das doenças infecto-contagiosas do passado, temos doenças ainda, as arboviroses seguindo, malária. Aumentamos 50% o número de casos em 2017. Estamos tendo surto de sarampo outra vez, estão voltando outras doenças do passado, e tem uma população que envelhece. Hoje, a faixa da população que mais cresce é aquela que está acima dos 60 anos. Em 2030, os mais velhos serão 41,5 milhões de pessoas, contra 39,2 dos que estão abaixo de 15 anos. O Brasil está se tornando um país de pessoas mais velhas. E isso muda completamente a epidemiologia. De que morre o brasileiro hoje? Morre de doença cardiovascular. Nós temos uma população que envelhece e envelhece muito mal. Aos 60 anos, metade dos brasileiros são hipertensos. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia diz que há 14 milhões de pessoas com diabetes no Brasil. Número que provavelmente subestima, está cheio de gente andando pela rua aí com 250 de glicemia sem ter consciência disso. Agora, os nossos problemas são as doenças cardiovasculares, câncer, a vida sedentária e o cigarro ainda. Mas o cigarro é uma experiência interessante. Nós, na minha geração, 60% dos adultos fumavam, inclusive o idiota que vos fala. Hoje, nós temos menos de 10% de fumantes no Brasil. Eu estava num congresso nos Estados Unidos no mês de junho, e os jornais comemoravam que a prevalência do fumo nos Estados Unidos tinha caído para 15%. Nós fumamos menos do que os americanos, fumamos menos do que todos os países da Europa, e não temos uma população mais educada do que eles, e não tivemos campanhas governamentais que justificassem. Tudo o que nós fizemos de combate ao fumo já tinha sido feito em outros países. Isso mostra que é possível você educar a população e modificar, inclusive, dependência de droga, que é a nicotina, a droga mais difícil de largar do que todas as outras. Isso tem que ser feito para impedir que as pessoas adoeçam. Nós não temos programas de medicina preventiva para a população geral. Não fazemos isso na medicina pública, e não na saúde pública, e não fazemos isso nem na saúde suplementar. Essa filosofia de esperar a pessoa ficar doente para ser tratada tem que ser modificada, porque não há dinheiro que chegue com uma população que vai envelhecendo, e envelhecendo com todas as complicações da hipertensão arterial, do diabetes, dos problemas reumatológicos. Nós temos uma população sedentária no Brasil. Sedentária. No nosso nível educacional, as pessoas não andam 30 minutos 5 vezes por semana, que é uma coisa ridícula, né? E nós não conseguimos convencê-los de que eles não podem continuar parados, que a vida sedentária faz muito mal. 52% dos brasileiros estão acima do peso, na faixa entre acima do peso e obesidade. A epidemia de obesidade no Brasil segue na esteira da epidemia americana.
Hoje lá eles têm 40% de obesos, não é o gordinho não, 40% da população com IMC acima de 30 nos Estados Unidos. E nós estamos seguindo nesse caminho. Nós temos que fazer uma modificação global na saúde pública brasileira que enfoque especialmente na prevenção, porque pagar a conta no final vai ser muito duro. Eu vou parar porque já falei 20 minutos. Muito bom. Eu gostaria só de provocá-lo. Tem 5 pontos para colocar? Só destacar. Eu identifiquei facilmente alguns, mas você quer Olha, colocar? Eu acho que a Estratégia da Família é o programa mais importante do Brasil e tem que ter prioridade absoluta. Eu colocaria no primeiro item. Estender a Estratégia da Família para todos os brasileiros. Infelizmente, os poucos debates que eu tive a infelicidade de assistir, esse assunto nem é levantado. Ninguém toca nesse... Imagina, o programa mais importante que nós temos, de todos, não? Ninguém toca nesse assunto. Eu acho que é o primeiro. O segundo é essa organização da atenção básica. A atenção básica tem que ser organizada e essa tem que ser a porta de entrada do sistema, não pode ser de jeito diferente. A questão dos hospitais pequenos, acho que tem que ser abordada também, porque acaba gerando um gasto inútil. O financiamento, que seria o quarto, e o foco na prevenção. Muito bem.